Antes de começar o episódio de hoje, temos um pequeno recado. Você já testou seus conhecimentos sobre o conteúdo que vimos até agora? Caso tenha interesse, disponibilizamos um pequeno teste, totalmente gratuito, contemplando os conteúdos do capítulo 1 ao 3, do livro Minna no Nihongo apresentados até o último episódio. São 15 questões para ler e responder. E ao finalizar, haverá respostas comentadas para tirar suas dúvidas. O link está na descrição. Agora sim, bom episódio! Bem-vindo ao Tanoshi Nihongo Podcast, o podcast dedicado a você, que assim como eu, quer estudar o japonês por completo. Sorede, issho ni benkyou shimashou! Minasan, genki desu ka? Aqui é o João. E aqui é a Edi. Watashi tachi mo genki desu yo. Este é o episódio de número 13 do Tanoshi Nihongo Podcast. Caso tenha caído de paraquedas por aqui, este é um podcast dedicado a estudarmos juntos o idioma japonês em seu nível básico, com um programa de estudos baseado em um dos livros mais populares do ensino desse idioma, que é o Minna no Nihongo. Valendo o alerta que este não é um audiobook, ou seja, não é um canal de narração do livro, mas sim um podcast de estudo da língua japonesa com explicações dos vocabulários, estruturas gramaticais e contextos, tendo como pressuposto os assuntos desse livro. Um outro disclaimer importante: o Tanoshi Nihongo Podcast não está fazendo qualquer publicidade ao livro ou à sua editora. Apenas o usamos por ser um livro bastante difundido pelos estudantes de língua japonesa e, claro, por ter um conteúdo bem distribuído e de fácil entendimento. Agora, sem perda de tempo, fala o que vamos ver hoje. Calma, estou dando serviço primeiro. Mas sim, no episódio de hoje iniciaremos um novo capítulo do livro, o capítulo 4. E nesses episódios que se seguirão, nos dedicaremos a discutir todos os assuntos que o englobam. Como, por exemplo, vamos falar sobre os dias da semana, horas, termos referentes ao tempo passado e a se realizar, como ontem, hoje, amanhã, depois de amanhã e etc. Além do uso de novas partículas e a introdução dos verbos. Algo que ainda não fizemos, pois até agora estávamos nos aprofundando nos padrões básicos. Tópico A, informação des para frases afirmativas. Tópico A, informação janai des para frases negativas. E tópico A, informação desu ka para frases interrogativas, mas que não envolve ação verbal. E todo esse conteúdo que veremos a partir de hoje será, obviamente, dentro dos diálogos e contextos para auxiliar na compreensão e assimilação. E um último aviso: junto ao livro, já deixo aberto o material de apoio deste episódio, pois nele conterão as ilustrações e informações complementares para nos ajudar durante o estudo. Agora sim, vamos nessa. Finalmente, vamos para o vocabulário logo. Apressada. No vocabulário de hoje, vamos ver as palavras que vão compor os exemplos do episódio de hoje e seus significados. Alertando que essa etapa tem o intuito de deixarmos pré-entendido o significado que a palavra vai conter no contexto das frases deste episódio, uma vez que há várias palavras japonesas com significados variados, dependendo da composição que esteja fazendo ou do próprio contexto em que ela está inserida. Por isso mesmo, nunca se prenda totalmente ao significado puro e simples da palavra, mas sempre a estude dentro das frases, pois será mais fácil assimilar. E mais uma vez, já deixe o material de apoio aberto para ver a forma escrita das palavras que estaremos falando. Se já está preparado, vamos começar. A primeira palavra de hoje é ima. Ima, que significa agora, neste momento. Em seguida, han, que é metade ou meia. Que, aliás, foi falado sobre o kanji que representa esta palavra com detalhes no episódio especial de kanjis de número 6.
Depois, kyo, que significa hoje. Em sua forma escrita temos 2 kanjis, o kanji de agora, que acabamos de ver, e o kanji que significa dia. Já a próxima palavra é ashita, amanhã. Em seguida, kino, que significa ontem. Só aqui vemos 3 situações: ontem, hoje e amanhã. Prosseguindo, temos a palavra gozen, que de modo geral é traduzido para manhã, mas com o sentido de hora, tanto que é usado junto com o horário. Quando, por exemplo, queremos falar 3 horas da manhã, 8 horas da manhã, entre outros, utilizaremos o gozen. Ao contrário, temos o gogo, que note possui o primeiro kanji igual à palavra anterior, gozen, mudando apenas o segundo ideograma, sendo que gogo significa à tarde, também sempre acompanhando a hora, por exemplo, 2 horas da tarde ou 8 horas da noite. A seguir, yasumi, o qual significa folga ou feriado. Apenas preste atenção que yasumi é um substantivo, como também cuidado para não se confundir com a expressão oyasumi nasai, usada para dizer boa noite ou bom descanso, que já vimos no 2º episódio aqui no Tanoshi Nihongo Podcast. Afinal, são significados distintos, apesar de terem a mesma raiz. Depois temos shiken, que é teste, porém o significado é o teste no sentido de uma prova, um exame, e não no sentido de testar algum objeto, por exemplo. E por último, kaigi, que é reunião, o evento reunião. Aliás, já vimos no podcast a palavra kaigishitsu, que é a sala de reuniões, sendo acrescentado o kanji shitsu, que tem o significado de sala. E esse foi o vocabulário de hoje. Apenas reforço a importância de revisar sempre essas palavras, pois recapitular essas informações evita o esquecimento delas. Agora, vamos ao episódio de hoje. Mais um aviso antes de iniciarmos os assuntos desse episódio é que, devido à densidade de informações que começará a partir deste capítulo do livro, muitos dos capítulos não serão divididos em apenas 2 episódios com um terceiro de revisão, como temos feito até então, mas em um número maior, para que cada episódio não fique tão cansativo e você tenha tempo de praticar entre um assunto e outro. Pois bem, aviso dado, vamos para a página 34 do livro Minna no Nihongo, onde veremos as gramáticas do capítulo 4. Porém, antes de falarmos propriamente das frases do item 1, que tratam-se de sentenças referentes às horas e minutos, vamos falar sobre como dizer as horas e os minutos em japonês de modo geral. A propósito, se você está acompanhando regularmente os episódios deste podcast, deve se lembrar que já mencionamos sobre a pronúncia dos números de modo geral, como também alguns contadores, como contadores de objetos, por exemplo. Inclusive, no último episódio especial sobre kanjis, dentre os ideogramas citados, foi explanado o que tem o significado de minutos de modo geral. Mas agora vamos dar uma ênfase melhor, começando primeiramente pelas horas. Devemos entender que, do mesmo modo que no Brasil, no Japão, as 24 horas do dia são divididas em 2 partes. A primeira da meia-noite até as 11h59, o qual dizemos que é a parte da manhã, em japonês, gozen. E a segunda parte do meio-dia até as 11h59, que chamamos de tarde e noite, mas em japonês é tratado por gogo. Tanto gozen quanto gogo acabamos de ver na parte de vocabulário, mas aqui o importante frisar é o seu uso.
Ambas as palavras sempre são usadas na frente das horas, muito similar ao AM/PM usado na contagem de horas do inglês. Ou seja, sempre que virmos a palavra gozen e em seguida a hora, saberemos que esse horário é referente ao período da madrugada ou manhã. E quando virmos gogô seguido do horário, saberemos que refere-se ao período da tarde ou à noite. Isto posto, vamos às horas. A princípio, podemos fazer a contagem das horas a partir das 12 horas da manhã até as 11h59 da noite, com a utilização do gozen e gogô para diferenciar seus períodos, ou até das 0 horas às 23h59, por exemplo, 16h30 ou 21 horas e etc., neste caso sem a necessidade da utilização dessas palavras. Então, para dizermos as horas, falaremos o número referente à hora seguindo da palavra ji, que significa horas. Então, ichiji, 1 hora. Niji, 2 horas. Sanji, 3 horas. Yoji, 4 horas. O qual, preste atenção, eu não disse yonji, mas yoji. Isso mesmo, é uma leitura especial para 4 horas em que tiramos a sílaba Seguindo com o goji, 5 horas. Rokuji, 6 horas. Para 7 horas usamos a leitura shichi, ficando shichiji. Ou seja, não dizemos 7 horas como nanaji, e sim shichiji. Já hachiji é 8 horas. Kuji, 9 horas, que também há uma alteração da leitura Q do número 9 para apenas K, ficando kuji. Em seguida, juji, 10 horas. Juichiji, 11 horas. E por fim, juniji, 12 horas, podendo traduzir como meio-dia quando for gogô juniji ou meia-noite quando for gozen juniji. No caso de meia-noite, quando dizemos no formato de 24 horas, também consideramos como 0 horas, que em japonês dizemos reiji, sendo re uma das leituras do número 0. Sim, o 0 pode ser falado re ou 0 mesmo, mas no contexto de horas é apenas reiji o padrão. Resumindo as horas então, ichiji, niji, sanji, yoji, goji, rokuji, shichiji, hachiji, kuji, juji, juichiji e juniji. E novamente no formato de 24 horas, basta seguirmos as numerações das 13 às 23 horas, falando o número conforme a leitura normal do japonês, seguindo do contador ji. Por exemplo, 14 horas é juyoji, 19 horas, jukuji, 21 horas, nijuichiji, e assim por diante. Agora seguimos com os minutos. Obviamente não vou fazer a leitura de todos os 60 minutos, pois como já vimos em episódios anteriores, na contagem de números japoneses a leitura se repete a partir dos números decimais. Então vamos ver os principais. Só destaco antes que, do mesmo modo que as horas têm seu contador, o ji, que seguem os 12 ou 24 números referentes às horas, os minutos também têm o seu contador próprio, o fun, contador que foi mencionado no último episódio especial sobre kanjis, onde discutimos também que a palavra minutos tem duas leituras, o fun e o pun, e elas variarão de acordo com o número que acompanhar. A começar por 1 minuto, que é ippun.
ippun, que nos traz duas alterações de leitura. O pun do contador de minutos e também do número 1, que normalmente dizemos ichi, mas que neste contexto é tirada a sílaba ti e inserido o pequeno tsu, indicando a necessidade da pausa rápida, ficando ippun. Em seguida temos nihun, nihun, 2 minutos, com atenção ao f, que possui um som anasalado, ou seja, o ar sai mais do nariz. Em seguida, sanpun, sanpun, 3 minutos. Aqui também usamos a leitura pun para os minutos, como também para todos os minutos que terminem com 3, 13, 23, 33, 43 e 53. Depois, yonpun, yonpun, 4 minutos, também com a leitura pun, e do mesmo modo todos os minutos que terminarem com 4. Gohun, gohun, 5 minutos, que volta para a leitura fun. Uropun, uropun, 6 minutos. Como podemos notar, há duas alterações, os minutos, que é pun, e para o número 6, que mudamos de roku para ro, com o tsu pequeno indicando a pausa rápida. Ropun. Quando falamos de 7 minutos, diferentemente de 7 horas, que usamos a leitura shichi, usaremos a leitura nana. Logo, nanahun, nanahun. Cuidado para não inverter. Se for 7 horas e 7 minutos, será shichiji nanahun. Por que o japonês é assim, hein? Ah, só aceita e aprende. Querer aprender o porquê só vai aumentar a sua ansiedade. Ok, vou pegar meus remédios. Prosseguindo com 8 minutos. Happun, happun. Mais uma leitura especial, tanto no pun, de minutos, quanto no número 8, em que tiramos o ti de hachi, a leitura padrão do número 8, e inserimos o ti saitsu, fazendo a pausa. Logo, happun. Em seguida, kyuhun, kyuhun. 9 minutos, sem nenhuma alteração. E por fim, jupun, jupun. 10 minutos, o qual também usamos o pun na leitura de minutos, e o ju tem a alteração em que a última sílaba u, que indica o prolongamento, ju, é extraído e inserido o pequeno tsu, também para indicar a pausa rápida, ficando jupun. Como também existe uma outra forma de dizer 10 minutos, que é jippun, jippun, que neste caso também é tirada a sílaba yu, mas mantendo o pequeno tsu. Ambas as formas estão corretas. E como eu disse, não vejo necessidade de continuar falando do 11 até os 60 minutos, pois tanto a leitura dos números quanto a leitura da palavra minuto, variando entre fun e pun, será de acordo com o número final da dezena. Logo, 2, 12, 22, 32, 42 e 52 minutos serão ao final nihun, ju nihun e etc. Ou 6, 16, 26, 36, 46 e 56 terminarão com ropun. Mas para que você possa treinar a leitura e ter como uma colinha, no material de apoio está disposta a lista completa de todos os minutos. Isso mesmo, sem preguiça, por favor. Falando em preguiça e dentro do nosso tema de hoje, que horas você acordou hoje mesmo? Acordei às cuide da sua vida a horas e não te interessa minutos. Depois eu que sou grosso, né? Já falei pra não me provocar. Ok. Mas antes de voltarmos para as frases do livro, quando dizemos alguma hora e 30 minutos, como 2 horas e 30 minutos, do mesmo modo que no português, podemos também falar 2 horas e meia. Ou seja, em japonês podemos dizer este exemplo, niji sanjupun, niji sanjupun, 2 horas e 30 minutos, ou niji-han, niji-han, que é 2 horas e meia. Este han, que representa a metade, também vimos no episódio especial de kanjis anterior, onde falamos de outras situações em que usamos ele. Por isso, se não ouviu, depois vai lá conferir. Agora sim, vamos voltar às frases de exemplo do livro Minna no Nihongo, na página 34.
sendo a primeira sentença. Ima 4時5分です。Ima 4時5分です。Agora são 4 horas e 5 minutos. A palavra ima, que significa agora, parece solta na frase uma vez que não tem nenhuma partícula ligada a ela. Mas está deste modo porque é um substantivo que não necessita estar atrelado a uma partícula. Isto é uma palavra que por si só já tem sua função, a de indicar o momento na linha do tempo. E, portanto, apesar de estarmos traduzindo para agora são 4 horas e 5 minutos, não significa que a palavra agora é o tópico da frase, ou seja, o assunto, mas que este ponto na linha do tempo em que a frase é dita, que a propósito é agora, são 4 horas e 5 minutos. Continuando com a mesma estrutura, a segunda frase é Ima 9時半です。Ima 9時半です。Agora são 9:30. Perceba que o uso foi o han ao invés do 30分, 30 minutos, sendo a utilização de um ou outro é livre, do mesmo modo que no português. Já na terceira frase, vemos a estrutura de pergunta, isto é, quando queremos saber que horas são. Ima nanji desu ka? Ima nanji desu ka? Agora, que horas são? Ou, que horas são agora? Novamente, vemos a palavra nan para questionamentos, com a sua tradução geral, o que? Neste caso, junto ao contador de horas, ji, a leitura passa a ser nanji, que significa que horas, finalizando com a cópula des, mais a partícula de interrogação ka. Neste caso, devido a ter a cópula des, sabemos que trata-se de uma forma polida padrão, ao qual pode-se utilizar para qualquer pessoa. Todavia, caso queira transformar a frase numa forma mais casual, isto é, para uso com amigos íntimos e familiares, basta dizer Ima nanji, retirando o desu ka e dando uma entonação ascendente ao final para demonstrar a pergunta, igual ao português. Mas ressalto que esse outro modo é informal e não deve ser usado com pessoas desconhecidas ou com pessoas de nível hierárquico superior, como chefes, por exemplo. E com esse padrão, unindo às numerações que falamos há pouco, você pode treinar com várias combinações de horas, e assim ir se acostumando com a forma de dizer. Inclusive para isso, vamos fazer um pequeno treino. Para treinar a dizer as horas, vamos para a página 35, no qual veremos o Renshu B, o treino B. Nessa página, vamos ao exercício 1, que é bem simples, pois vamos dizer apenas a hora indicada nos relógios de cada quadro, conforme o re. O exemplo. 3時です。3時です。É 3 horas. Como vemos, o relógio está indicando 3 horas. E como não sabemos em que momento se trata a imagem, se é agora ou em outro momento, não inserimos a palavra ima. Como também não é possível saber se esse horário é de noite ou de dia. Então, também não inserimos nem o gozen, nem o gogô, bastando apenas a hora. Então, dá uma pausa no podcast, olha para o quadro e tente falar as horas que estão sendo indicadas. Depois, retorna para conferir. E aí, como foi? Vamos conferir? Ichiban, número 1. O relógio está indicando 8:30. Então, 8時30分です。8時30分です。São 8 horas e 30 minutos. Ou então, 8時半です。8時半です。São 8:30. 2番, número 2. Neste, o relógio indica 1:15. Logo, 1時15分です。1時15分です。É 1:15. 3番, número 3. Agora o relógio está indicando 2:45. Então, 2時45分です。
2時45分です. São 2 horas e 45 minutos. 4番, número 4. Neste último quadro, vimos o relógio indicar 10h20. Logo, 10時20分です. 10時20分です. São 10h20. Super fácil, não? No exercício número 2, a premissa é a mesma, a qual deveremos falar as horas. Mas dessa vez haverá um contexto de fuso horário em que suporemos que o mapa está indicando a hora como se fosse neste momento. E por isso, primeiro faremos uma pergunta questionando qual a hora em determinado local. E na frase de resposta será indicada a hora juntamente ao período, de madrugada à manhã ou tarde e noite, conforme vimos no Re, o exemplo, que está indicando a cidade de Tóquio, e no mapa está apontando 18 horas ou 6 horas da tarde. Então, Tokyo wa ima nanji desu ka? Gogo 6 ji desu. Tokyo wa ima nanji desu ka? Gogo 6 ji desu. Quanto a Tóquio, agora, que horas são? Ou adaptando, que horas são em Tóquio agora? Perceba, como eu disse anteriormente, a palavra ima não necessita de partícula junto a ela, pois este substantivo não é o tópico da frase, mas sim Tokyo, uma vez que ima apenas marca o momento na linha do tempo em que a frase é dita. E uma segunda observação, na resposta, a fim de demonstrar uma fluidez no diálogo, a frase é constituída apenas pelo horário mais a cópula des, sendo ocultado a primeira parte. De modo que a frase completa é Tokyo wa ima gogo 6 ji desu. Tokyo wa ima gogo 6 ji desu. E portanto ficaria comprido e estranho o diálogo. Tokyo wa ima nanji desu ka? Tokyo wa ima gogo 6 ji desu. E de posse dessas informações, faz essa atividade primeiro, dando uma nova pausa e depois retorna para verificarmos juntos. Muito bem, agora vamos às frases. Ichiban. O local é Pequim, capital da China. E conforme vimos no mapa, é 17 horas ou 5 da tarde. Então, Pequim wa ima nanji desu ka? Gogo 5 ji desu. Pequim wa ima nanji desu ka? Gogo 5 ji desu. Quanto a Pequim, agora, que horas são? Ou, que horas são em Pequim agora? São 5 da tarde. Niban. O local é Bangkok, capital da Tailândia. E no mapa é apontado 16 horas, ou 4 da tarde. Logo, Bangkok wa ima nanji desu ka? Gogo 4 ji desu. Bangkok wa ima nanji desu ka? Gogo 4 ji desu. Quanto a Bangkok, agora, que horas são? Ou, que horas são em Bangkok agora? São 4 da tarde. Samban. Neste, o local é London, capital da Inglaterra. No mapa vemos que é 9 horas, que já deduzimos ser da manhã, pois o formato das horas em todo o mapa é de 24 horas. Então, London wa ima nanji desu ka? Gozen 9 ji desu. London wa ima nanji desu ka? Gozen 9 ji desu. Quanto a Londres agora, que horas são? Ou, que horas são em Londres agora? São 9 horas da manhã. Yonban. Agora o local é Los Angeles. Não se trata de nenhuma capital, mas uma cidade bastante famosa dos Estados Unidos. E no mapa está indicando que é 1 da manhã. Logo, Los Angeles wa ima nanji desu ka? Gozen 1 ji desu. Los Angeles wa ima nanji desu ka? Gozen 1 ji desu. Quanto a Los Angeles agora, que horas são? Ou, que horas são em Los Angeles agora? É 1 hora da manhã. E ainda no mapa, perceba que há mais uma cidade americana, mas que não é indicada no exercício, mas que você pode fazer seguindo esse padrão, que é a cidade New York, ou seja, Nova York.
apontando 4 horas da manhã, mas que vou deixar para você fazê-lo, pois está bem fácil. Oi, pessoa! Como está o conteúdo de hoje? Apesar de simples, pode ser um pouco cansativo. Por isso, faz uma pequena pausa para descansar o cérebro. E antes de voltar, claro, te indico um perfil bastante interessante no Instagram. O nosso, é óbvio. Nele, sempre postamos atividades relacionadas aos assuntos abordados no podcast para você continuar treinando. O link está na descrição. Agora, vamos viajar um pouco. Na Mesopotâmia, berço da nossa civilização. Em pelo menos 1600 anos antes de Cristo, os babilônios começaram a divisão dos dias da semana, associando cada dia aos astros vistos no céu, que eram seus deuses. Domingo era o dia do deus Sol, Shamash. Segunda-feira era o dia da deusa Lua, Sim. Terça, o dia do deus Marte, Nergal. Quarta, o dia do deus Mercúrio, Nabu. Quinta, o dia do deus Júpiter, Marduk. Sexta, o dia da deusa Vênus, Ishtar. E sábado, o dia do deus Saturno, Ninurta. E assim, seguido pelos romanos, que renomearam os dias da semana com o nome dos astros como o conhecemos hoje. Já na China, na dinastia Han, acreditava-se que todas as coisas no universo eram compostas por 5 elementos: o fogo, a água, a madeira, o ouro e a terra, incorporando assim esses elementos aos nomes dos planetas descobertos na era babilônica. Como pôde perceber através dessa breve história, falaremos dos dias da semana. Mas qual a relevância na definição dos dias da semana pelos babilônios aos seus deuses pagãos da época com a língua japonesa?
porque em muitos povos e, consequentemente, em seus idiomas, houve a adoção dessa definição babilônica aos nomes dos dias, com exceção do português que teve influência do catolicismo, e por isso tem os numerais ao invés de nomes. E na língua japonesa, a influência dos nomes de acordo com os astros não foi diferente, principalmente pela sua forma escrita através dos kanjis, que foram importados da China, onde houve a junção dessa mitologia babilônica à teoria dos 5 elementos, conforme você acabou de ouvir. Então, utilizando essas definições históricas, vamos ver de fato como são estabelecidos os 7 dias da semana em japonês. Iniciando pelo domingo, o qual dizemos Nichiyobi. Nichiyobi. Se você está acompanhando o material de apoio na página referente ao tempo deste ponto que estamos falando, vemos que essa palavra é escrita com 3 kanjis. Aliás, um pequeno parênteses. Apesar de termos os episódios especiais dedicados aos kanjis, neste episódio daremos uma certa ênfase em suas construções para que possamos entender o contexto. No entanto, falarei de modo superficial, uma vez que nos episódios especiais de kanjis 1 e 2, falamos detalhadamente de cada um dos símbolos que compõem os dias da semana. Mas voltando à palavra Nichiyobi, o seu primeiro kanji, com leitura Nichi, tem como significado raiz o sol, e os outros 2 kanjis que juntos lemos Yobi, que serão repetidos a todos os demais dias da semana, têm o próprio significado dia da semana, que por sinal, o último kanji tem tanto a definição de sol, como falei há pouco, como a definição de dia, mas quando está junto com esse outro kanji, sua leitura é diferente da leitura do primeiro kanji. Ou seja, no final lemos bi, ficando yobi, mesmo sendo o mesmo símbolo. Fato que também foi discutido nos episódios especiais. Por isso, depois vai lá ouvir. Portanto, Nichiyobi, que traduzimos como domingo, é o dia do sol, que, como os demais dias, segue a mitologia babilônica. O próximo dia da semana é segunda-feira, que em Nihongo é Getsuyobi. Getsuyobi, com seu primeiro kanji, que agora é Getsu, significando lua. Em seguida temos Kaiobi. Kaiobi, terça-feira. O primeiro kanji dessa palavra, que é o kanji ka, foi inserido por ele compor a palavra Kase. Kase, o planeta Marte em japonês, e por sua vez tem esse kanji, o qual possui o significado raiz o fogo, devido ao planeta Marte representar esse elemento, segundo a China antiga. Já o próximo dia, que é quarta-feira, em Nihongo se diz Suyobi. Suyobi. Analisando seu kanji, temos o significado de água, que é o mesmo kanji usado na palavra Suisei. Suisei, que é o planeta Mercúrio, o primeiro planeta do Sistema Solar, o qual lhe foi atribuído o elemento água pelos chineses. A seguir temos Mokuyobi. Mokuyobi, a quinta-feira, com seu primeiro símbolo isolado significando árvore. O uso desse kanji é derivado da palavra Mokusei. Mokusei, que é o planeta Júpiter, e por sua vez usa o mesmo ideograma de árvore por ser a principal representação do elemento madeira. O penúltimo dia da semana, sexta-feira, é chamado de Kinyobi. Kinyobi, sendo o seu primeiro kanji associado à palavra Kinsei. Kinsei, o planeta Vênus, o qual o ideograma Kin tem o significado raiz ouro, mais um dos 5 elementos chineses. E por fim, o último dia da semana, o sábado, chamado de Doyobi. Doyobi, com seu primeiro kanji, o mesmo do planeta Saturno, em japonês, Dosei. Dosei. Esse kanji tem o significado raiz terra, não o planeta, mas a própria terra do solo, o último elemento básico. Portanto,
podemos ver que o significado por trás dos dias da semana em japonês são os mesmos dos dias da semana usado em outras línguas devido à herança da cultura babilônica. E a representação escrita, isto é, os kanjis dos nomes dos astros, com exceção do domingo e segunda-feira, são dadas pelos elementos básicos definidos pelos chineses. Este detalhamento é só para termos uma ideia de onde e por que os dias são chamados dessa forma e o motivo do uso dos ideogramas. No entanto, o mais importante é lembrar como são escritos e como devemos lê-los. Logo, de domingo a sábado, Nichiyoubi, Getsuyoubi, Kaiyoubi, Suiyoubi, Mokuyoubi, Kinyoubi, Doyoubi. Ou de uma forma bem encurtada, também podemos dizer Nichi, Getsu, Ka, Sui, Moku, Kin, Do. É como se fôssemos falar os dias da semana em português sem a palavra feira, segunda, terça, quarta e assim por diante. Inclusive, quando queremos nos referenciar de modo rápido aos dias da semana, ou até mais de um dia ao mesmo tempo, é comum usarmos apenas a leitura do seu primeiro kanji, algo que veremos daqui a pouco. Isto posto, vamos às frases do livro Minna no Nihongo, na página 34, através do grupo 2. Yasumi wa suiyoubi desu. Yasumi wa suiyoubi desu. A folga é quarta-feira, ou adaptando para o português, quarta-feira é o dia de folga. Quanto à estrutura da frase, não há novidades, pois é a mesma que estamos vendo desde o capítulo 1. Tópico A, informação des. Com o tópico ou o assunto nesta frase, a palavra yasumi, ou seja, a folga. Logo, quanto à folga. E a informação, suiyoubi, quarta-feira. Então, neste exemplo, podemos alterar o tópico usando, por exemplo, kyou, que significa hoje, ficando kyou wa suiyoubi desu. Hoje é quarta-feira. Ou usando a palavra ashita, que é amanhã, ficando assim, ashita wa suiyoubi desu. Amanhã será quarta-feira, entre outros. Portanto, podemos criar várias combinações alterando tanto o tópico quanto a informação. Seguindo com a segunda frase do bloco, temos Yasumi wa doyoubi to nichiyoubi desu. Yasumi wa doyoubi to nichiyoubi desu. A folga é sábado e domingo, ou adaptando melhor, os dias de folga são sábado e domingo. Comparando com a frase anterior, perceba que a informação sobre o tópico agora é composta, pois o dia de folga contempla 2 dias da semana, os quais são 2 substantivos independentes. E observe também que há uma sílaba hiragana entre as duas, a sílaba to. Essa sílaba, quando inserida entre 2 substantivos, se trata de uma partícula, e portanto tem uma ou mais funções específicas, tal quais as partículas wa, mo e no, que já estudamos. Isso significa que a partícula to possui diversas funções que variam a depender da estrutura gramatical e dos tipos de palavras que ela está inserida. Neste caso, a função da partícula, que está entre 2 substantivos, doyoubi e nichiyoubi, é a de conectá-los por estarem relacionados ao mesmo grupo. Como assim? Quero dizer que a partícula to tem a mesma função da preposição e do português, quando queremos dizer que algo é isto e aquilo ao mesmo tempo. Por exemplo, eu como pão e leite. Pão e leite são 2 substantivos, e nessa frase estão relacionados ao grupo de alimentos que eu como. É muito importante reforçar que a partícula to, para a conexão de informações, só funciona entre substantivos, ou seja, não pode ser usado entre verbos. Por exemplo, eu comi e bebi na festa. Nem adjetivos como o menino é alto e magro. Para estes casos, existirão outros meios de fazê-lo. Mas voltando à partícula to na conexão de substantivos, pode-se também usá-lo mais de uma vez na mesma frase, conectando vários substantivos. Por exemplo, Isha no yasumi wa suiyoubi to mokuyoubi to kinyoubi desu. Isha no yasumi wa suiyoubi to
mokuyobi to kinyobi desu. As folgas do médico são quarta, quinta e sexta-feira. Lembrando que em português colocamos vírgula quando há mais de duas palavras para que a preposição e não fique repetitiva, mas em japonês não há problemas em repetir a partícula. E um outro ponto é sobre a leitura dos dias da semana. Quando disse que podemos encurtar a leitura da palavra dizendo apenas o primeiro kanji, é neste um dos momentos que podemos fazer isso. Mas com atenção que esta forma deixa a frase mais informal. No caso do exemplo do livro, Yasumi wa doyobi to nichiyobi desu ficaria Yasumi wa donichi desu. Yasumi wa donichi desu. Ficando a mesma tradução, a folga é sábado e domingo. Repetindo, essa é uma forma um pouco mais informal de dizer. Agora, para finalizar este segundo grupo de frases do livro, temos a terceira frase. Yasumi wa nanyobi desu ka? Yasumi wa nanyobi desu ka? Quanto à folga, qual é o dia? Ou melhor adaptando, que dia é o dia de folga? Aqui vemos novamente o termo interrogativo nan, que é usado junto à palavra yobi, o qual já vimos significar dia da semana, se tornando qual dia ou que dia. Bem simples. E para ajudar a consolidar essas informações, vamos treinar mais um pouco. Vamos voltar à página 35 no Renshubi para treinarmos mais um pouco. Nela, vamos ao exercício 3. Neste, observaremos o quadro dos dias da semana, que vai do domingo ao sábado. Perceba também que há uma flecha indicando para Kaiobi, terça-feira, e na mesma flecha está escrito Kyo, hoje. Ou seja, no contexto desta atividade, hoje é terça-feira. Por isso, o exercício será baseado a partir deste dia, como se fosse hoje. Outro ponto é que temos algumas cenas indicadas por desenhos, que serão referenciados conforme o re, o exemplo. Neste exemplo é indicada a palavra kyo, hoje, seguido da pergunta: Kyo wa nanyobi desu ka? Kyo wa nanyobi desu ka? Quanto a hoje, que dia da semana é? Ou que dia é hoje? E como resposta, Kaiobi desu. Kaiobi desu. É terça-feira. Notemos que o quadro está em branco, visto a pergunta não ter a ver com a cena, mas com o próprio dia da semana. Outra questão é, como sempre digo, em prol à naturalidade do diálogo, na resposta, o tópico Kyo wa foi ocultado, pois não há necessidade de mencioná-lo novamente, uma vez que já foi introduzido na pergunta. De modo que a resposta completa seria Kyo wa kaiobi desu. Hoje é terça-feira. Em resumo, para cada número haverá uma palavra em sua frente, que é o tópico da pergunta, e o mesmo se referirá a um dia da semana, partindo sempre da terça-feira, que é hoje, ou então se referirá a alguma das cenas ilustradas nos quadros. Então, tenta primeiro fazer sozinho, pausando o áudio, e depois volta para continuarmos. Vamos conferir? Ichiban. O tópico é ashita, amanhã. Então, ashita wa nanyobi desu ka? Suyobi desu. Ashita wa nanyobi desu ka? Suyobi desu. Que dia é amanhã? É quarta-feira. Notemos que sempre partimos do pressuposto que hoje é terça-feira, conforme indicado pela flecha. Então, amanhã é quarta-feira, pois é o dia seguinte de terça. Super lógico. Niban. O tópico agora é kaigi, reunião. Logo, kaigi wa nanyobi desu ka? Kinyobi desu. Kaigi wa nanyobi desu ka? Kinyobi desu. A reunião é que dia? É sexta-feira.
Neste, queremos saber o dia que o evento reunião acontecerá. E conforme vimos, o desenho é na sexta-feira. 3番. Agora o tópico é Shiken. Então, Shiken wa nanyoubi desu ka? Mokuyoubi desu. Shiken wa nanyoubi desu ka? Mokuyoubi desu. O teste é que dia? É na quinta-feira. Similar ao anterior, o tópico é o evento teste, que está ilustrado no quadro referente à quinta-feira. 4番. E por último, o tópico é Yasumi, folga. Logo, Yasumi wa nanyoubi desu ka? Doyoubi to nichiyoubi desu. Yasumi wa nanyoubi desu ka? Doyoubi to nichiyoubi desu. A folga é que dia? É sábado e domingo. Neste, percebemos que a resposta será composta, visto que, conforme o quadro, vemos que o dia de descanso são 2. Por isso, usamos a partícula to para conectar os 2 dias. Utilizando este tipo de exercício de base, você pode fazer outras composições, colocando inclusive eventos do seu cotidiano para treinar. E como dica, tente não treinar os dias da semana falando na sequência, Nichiyoubi, Getsuyoubi, Kaioubi e assim por diante, mas de modo aleatório, para que o vocabulário dos dias seja associado individualmente na sua memória, evitando que você tenha que falar toda a sequência para ter que saber o significado do dia que você deseja falar ou traduzir. Mas, independentemente de sua forma de estudo, o mais importante é treinar. E por isso nosso mantra, Nankai mo renshū shiyō. Vamos treinar várias vezes. Do destacar. E aí, pessoas, como foi hoje? Espero que tenham sido claras as explicações dos vocabulários e gramáticas de hoje. Mas caso tenha restado alguma dúvida, ouve novamente a parte que você não entendeu ou a que deseja praticar mais um pouco. Os tempos dos temas apresentados estão na descrição do episódio. E também, como sempre, no material de apoio estão mais alguns exercícios para lhe auxiliar na consolidação das informações. Não venha falar que não estamos ajudando, hein? Aproveitando a oportunidade, peço que compartilhe esse podcast com seus amigos e conhecidos que estão estudando ou desejam iniciar os estudos de Nihongo. Assim, podemos cada vez mais espalhar conhecimento para o maior número de pessoas. Afinal, este é um canal gratuito com apenas a intenção de ajudar as outras pessoas no processo do estudo da língua. E mais uma coisa, prove que sou maravilhosa e dê uma avaliação positiva no seu aplicativo de podcast. Mas que apelação, hein? De forma alguma, sou uma pessoa sutil. Sim, tão sutil quanto uma melancia caindo no chão. Mas enfim, aproveite que está dando a avaliação para Edi e clique em seguir ou assinar esse podcast neste mesmo agregador de podcast, para que sempre que houver novos episódios, você seja notificado. E por último, nos dê o seu feedback, queremos saber o que está achando do nosso conteúdo. Para isso, entre em nossos perfis no Instagram ou no Facebook, através do @tanoshiipod, com 2 i's. Ou acesse através do link que está na descrição. Nos segue lá. Recado dado, agradeço por ter me ouvido até aqui, arigatou gozaimashita, e te espero no próximo episódio. É com você, Edi. O recado de hoje é para você que tem medo de falar em japonês com outras pessoas. Pense, uma barata voadora é muito pior. Tá bom. Se isso serve de incentivo, tá valendo. É claro que serve. Eu falo alguma coisa que não tenha lógica nesse podcast? Prefiro nem comentar.